Pra Tem dizer o uma que tava história do querendo. Chico Buarque. O Chico Buarque teria dito pro Armando Falcão: você não gosta de mim, mas sua filha gosta É. e tal. Essa época, entendeu? Ah, cara. Eu cheguei Cara. ao Rio nessa época. Fui pro O Jornal. Que ano que era? Isso foi 72. Tá, 70, 71, 72. Eu fiquei na faculdade, tá. tá? E 73, janeiro, fevereiro de 73 eu cheguei ao Rio. E aí você vai trabalhar? Vou trabalhar no. Não, aí eu fui pedir emprego. Aí pedi Tá. emprego no jornal, porque tinha um monte. Ah, porque quando eu estava indo para o Rio para conseguir um emprego, porque eu E seu pai tinha. sobre ir pro Rio também Não, já não meu deve pai ter não gostou gostado. nada, de nada. Nada que você Não, ele tava. não gostou de nada. Eu, no primeiro período da faculdade, eu ganhei um concurso, teve um concurso entre estudantes de comunicação. E da faculdade, porque em Juiz de Fora tinha a Universidade Federal, tinha não, tem, e eu me orgulho muito de ter formado nela, na Federal de Juiz de Fora. Me Tá. formei na Federal de Juiz de Fora. Primeira turma que foi para o campus universitário, que é lindo, assim, 3 platôs, é uma coisa muito, muito organizada, muito bacana. E aí teve um concurso entre estudantes de jornalismo sobre. Cada um escolhia um tema. Eu escolhi a indústria têxtil, histórico, realidade e perspectivas. Nenhuma perspectiva que o Juiz de Fora estava falida, mas eu falei sobre isso. Tá. Aí eu ganhei o concurso. E o prêmio do JB, Estudante de Comunicação, era um estágio no Jornal do Brasil, que era o jornal mais chique do Rio Cara, de Janeiro. E eu estava louca para trabalhar no Jornal do Brasil. Era onde Drummond escrevia, era onde José Carlos Oliveira nossa. escrevia, era Era onde o lugar Marina onde. Colasanti era editora do Caderno B, o Afonso Romano escrevia, sabe assim, Sei, a era intelectualidade, o era o jornal. lugar, Sei. né? Aí ganhei o concurso, fui. Aí consegui convencer o meu pai, fiquei na casa de uma amiga minha, que eu tinha sido madrinha de casamento dela, ela tinha estudado comigo no colégio, papai deixou. Tá. Aí fui. Você tava Aí com renovar, quantos tava anos? com 19 anos. Caramba, super nova. Aí o meu pai, bom, aí ganhei, eles renovaram o meu estágio. Tá. Aí, mais outra guerra lá em casa, É. consegui ficar. Aí eles falaram, agora vamos te contratar. O papai falou, nem pensar, enquanto não fizer 21 anos, não sai daqui de jeito nenhum. Voltei para Caramba. Juiz de Você tá Fora, brincando? terminei a faculdade, e quando eu fiz 21 anos, eu fui para o Rio de novo. Mas o emprego não tava mais lá, né? Não, não estava mais, mas Putz. eu ia conhecer um monte de gente, eu ia pedir emprego. Aí Sei. na rodoviária, porque era rodoviária, Claro. ônibus da Útil. Aí Útil. na rodoviária chamava Útil. Tem até hoje. Tem, né? Fui pra algum lugar com o ônibus da Útil. Aí, na rodoviária, eu encontrei um crítico de teatro que ia trabalhar no O Jornal e que me explicou que o O Jornal era do Jornal dos Diários Associados, porque os Diários Associados ainda eram importantes naquela época. E aí o Décio ia ser, Décio Lopes ia ser crítico de teatro crítico de artes plásticas desse jornal. E aí ele falou, olha, eles estão contratando gente e tal. Eu falei, mas quem é? São os mineiros de Belo Horizonte. Eu falei, mineiros de Belo Horizonte? Opa, eu sou de Juiz de Fora, mas isso vai É. dar certo. Fui lá no meu jornal pedir emprego. O editor-chefe se chamava Alberico Souza Cruz. E aí Alberico Souza Cruz me deu emprego no jornal, porque Alberico dividia com o Gabeira um quarto lá em Belo Ah, Horizonte, quando eles trabalhavam na olha, no Binômio, que era um jornal de esquerda naquela época. E há muitos anos atrás, isso quando eu ainda era bem, bem jovem, tá? Nem era na sei. faculdade ainda. Aí Alberico conhecia o Gabeira, o sobrenome, Monagli, você é o que do Gabeira, primo e tal. Não, eu morei com ele e tal. Na mesma república, a república chamava Hospício, tinha uma placa na porta, Hospício, era onde eles moravam. Aí, aí ele, um louco, me deu um emprego lá, eu fiquei de repórter C. E o editor era o Reinaldo Jardim, que era um poeta. Sei. Enfim, só tinha gente fera, entendeu? Esse jornal pretendia ser uma cópia do Jornal da Tarde de São Paulo. O Jornal da Que era Tarde, mais solto, mais não, que é leve. mais leve, com É. texto leve e tal. Só que o Jornal da Cultural. Tarde, eu também já conhecia as pessoas do Jornal da Tarde. Era Ivan Ângelo, Flávio Márcio, autor de Réveillon, a peça que lançou Regina Duarte, era o editor de variedades Tá. do O Jornal. Isso que se pretendia fazer do O Jornal, o que eles faziam aqui, Flávio Márcio e Entendi. Ivan Ângelo faziam no Jornal da Tarde aqui. Não deu certo, faliu. E aí eu peguei, mas eu já tinha assinado um monte de matéria, já tinha feito um monte de matéria, fiquei mais ou menos um ano e pouquinho. Aí eu fui Escrevia para o sobre o que nessa Globo, época? segundo caderno. Não, mas eu Variedades. escrevia tudo. Ah, Inauguração tudo? da estátua de Estácio de Sá no Aterro, eu Tá. cobri isso.
Entendeu? Eu não sabia Essa nem onde também. era a Rua do Ouvidor, sabe? Mas Sei. eu cobria a cidade, eu era repórter de cidade. Eles, Entendi. mineiros me contrataram, uma mineira como repórter de cidade, de uma cidade que ela não conhecia. Uma coisa de maluco mesmo. Mas deu certo, porque o barato deles era o texto. Era um texto leve, um texto diferente, tipo o Jornal da Tarde. Sei. Aí fiquei lá nesse Até a jornal. diagramação era diferente, era mais Tudo leve, era diferente, era tudo muito bonito, cheio de espaços brancos e tal. Era outra história, Fotos não era essa grandes. maçaroca, fotos de 8 colunas e tal, muito legal.